Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Módulo Zero. Aqui a gente vai começar nosso curso, tá? Antes da gente começar a tocar, é importante a gente aprender um pouco sobre a teoria, beleza? Um pouco sobre as escolas de samba, os blocos de carnaval, as baterias universitárias, você entender o seu papel dentro do grupo, tá? O que o seu instrumento faz lá. Então, é muito bom a gente tocar, mas vamos prestar atenção aí na parte teórica, que isso é muito importante, tá? Vamos dar uns conceitos de tempo e tudo mais. Para a gente começar, eu queria falar que tanto os blocos quanto as baterias universitárias, elas têm a base como o samba-enredo. É o nosso ritmo inicial. A gente vai começar nele e daí a gente vai expandir. A estrutura dos instrumentos, tudo do samba-enredo. Samba-enredo veio do carnaval, é uma coisa muito antiga. Depois nós vamos falar mais um pouco sobre a história num outro momento, tá? Então, a gente vai começar do samba-enredo. A base do samba-enredo é o seguinte, vou tentar explicar de uma maneira mais objetiva para vocês entenderem melhor. Nós temos os surdos, são os instrumentos graves, os instrumentos grandes. Os surdos são os instrumentos responsáveis pela marcação, ou seja, eles vão dar o tempo, eles vão estar dando o compasso, onde vai estar o andamento do samba, ele que dá o norte para os outros instrumentos estarem acompanhando ele, né? Junto com os surdos, é importante falar, são 3 tipos de surdo. O surdo de primeira, o surdo de segunda e o surdo de terceira. O surdo de primeira é o tempo forte, normalmente é o surdo grave. Tá? Quem for estudar sobre surdo vai ver melhor sobre isso no módulo 1. O surdo de segunda é o surdo de resposta, que veio depois de um tempo, para preencher um tempo que ficava vazio, né? Com o desenvolvimento do samba foi necessário se colocar ele. E o surdo de terceira, que é o surdo de corte, é um surdo mais repicado, beleza? Então esses 3 surdos são os instrumentos graves que vão dar a pulsação da bateria. Junto com os surdos vai ter primeiramente a caixa, da família do caracatá. São os instrumentos que fazem tacaracatá, caracatá, 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 beleza? A caixa ela é responsável por dar o molho, acompanhando junto com o surdo. São 2 instrumentos que estão sempre em conjunto, tá? Que vão ser os guias de toda a bateria, tá? A caixa e o surdo. E é um instrumento também responsável pela identidade da bateria. Então, cada bateria tem um toque de caixa diferente, faz uma acentuação em um tempo diferente, criando, assim, a sua identidade, tá? Mesma coisa serve para as escolas de samba. E é importante falar, isso é uma coisa que vem passando de geração para geração. Se eu ver uma bateria de longe, assim, você tem que pegar, ó, a caixa está tocando de tal jeito, essa é a bateria tal, ou essa é a levada da bateria tal. Então é importante a gente falar sobre isso, é algo que a gente vai ver mais à frente também. Bom, junto com as caixas e com os surdos, nós vamos ter os repiques. São os instrumentos responsáveis por fazer as subidas de bateria, algumas bossas e algumas chamadas, tá bom? Juntando surdos, primeira, segunda e terceira, caixas e repiques, nós temos a cozinha, tá? Como é chamado. É a parte de trás da bateria, tá bom? Então, normalmente os surdos ficam nas laterais, surdo de marcação, pode ser intercalado, ou todos os surdos de um lado, todos de outro. Isso é característica de cada mestre, faz do jeito que ele achar melhor. Nos meios, os surdos de terceira, e dependendo do tamanho da bateria, alguns surdos de marcação. E entre eles, as caixas e os repiques, tá bom? Então, o molho da bateria vai estar todo aí. Daí para frente nós vamos ter os instrumentos menores, tá bom? Então isso é chamado da cozinha do samba. Na frente nós vamos ter o tamborim, que é o instrumento responsável por fazer alguns floreios, alguns desenhos harmônicos junto com o surdo de terceira, ou seja, quando eu falo harmônico é junto com a melodia da música, então é um instrumento que casa muito com o surdo de terceira, tá? Ele é da família do caracatá também, quando toca o carreteiro, assim como a caixa e o repique também. À frente, nós temos o chocalho. É um instrumento que mexe com a dinâmica da música. Entra normalmente em refrões, em algumas partes, para dar um peso, também da família do caracatá. Não necessariamente, gente, o chocalho fica na frente do tamborim ou vice-versa. Isso também, como os surdos e como as caixas e todos que eu falei, é uma questão de cada mestre. Tá? Isso é importante para vocês saberem, porque sonoramente isso dá uma diferença grande. Também na estrutura, para quem for diretor, para quem estiver mestrando, isso muda muito. Isso eu também estou falando, gente, numa escala
maior. Se você toca numa bateria que tem 20 pessoas, que tem 15 pessoas, uma bateria show que tem 7, 8, claro que isso não vai se aplicar tão rigorosamente, beleza? Então, nós fechamos aqui a cozinha, depois tamborim e chocalho, beleza? Pode ter cuíca, agogô na frente, mas nós vamos, por enquanto, ficar focado nisso aí. Então, recapitulando, fechou a cozinha para dar o molho, dar a pegada da bateria, a frente para dar o floreio, tamborim, e para dar um peso e dinâmica, que eu vou falar para vocês depois, o chocalho. Beleza? Essa foi a primeira aula e até a próxima.